Bom dia, amada igreja, a noiva santa do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor fez e por isso estamos alegres. É o dia glorioso, santo do Senhor. É o dia majestoso que o Senhor fez para que pudéssemos adorá-lo em espírito, em verdade. É a nossa primazia de tempo. E olha, o Senhor não exige muita coisa da sua igreja. Ele exige que estejamos juntos, adorando, exaltando, obedecendo, nos santificando. Isso não é nada. Diante de tudo o que Ele já fez por nós. Este Deus que nós servimos, Ele é tremendo. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Desde o nosso levantar, o nosso caminhar e o nosso deitar. O salmista já diz que ele conhece quando me levanto, quando abro os olhos, quando caminho e quando eu vou me deitar. O Senhor já sabe de todas essas coisas. O nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus de toda a plenitude. E como igreja, os nossos corações têm que estar moldados, santificado com esta presença gloriosa do Espírito Santo. Os nossos corações têm que estar em chama do Espírito, para amá-lo em primeiro lugar, sobre todas as outras coisas. Nada pode ocupar o coração do crente, a não ser o Espírito Santo. E para isso é que nós nos reunimos, porque quando há a possibilidade disso acontecer, então ele imediatamente envia socorro e restaura o altar de adoração. Amém? Ele restaura, Ele restaura esse primeiro amor, essa chama que vai se apagando. E porque a tendência do cristão é quando fica muito longe do braseiro, a brasa fora do braseiro, a tendência é apagar. Então, é aqui que nós renovamos as nossas forças. É aqui que o altar da adoração, ele é restaurado. E a pessoa do Espírito Santo, mais uma vez, resplandece e nos dá a direção certa a caminhar. Amém? Então, ao Deus do sobrenatural, entendam que Deus nos chamou com santo propósito. Ele nos chamou para ser realmente novas criaturas. Sabe quando Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver, este Cristo maravilhoso que vive em você e em mim, ele tem que resplandecer. Então, quando Paulo diz, já não sou eu quem vivo, ele já não respondia por ele mesmo, ele já não tinha vontade própria. Porque Cristo nele era a esperança da glória e ele andava nas pegadas de Cristo. Algum dia haveremos de alcançar a tal plenitude. Enquanto esse dia não chega, sabe, irmãos, para que esse dia chegue, muitas coisas têm que ser deixadas para trás que o ser humano não quer deixar. Então, para que esse dia chegue, nós vamos nos exercitando dentro da sua santa palavra. Amém? Seja muito bem-vindo. Hoje é o dia que o Senhor fez para que você estivesse aqui para adorá-lo. Você não está perdendo tempo. E como eu ouvi no último jogo da seleção, um pastor falando
nós vencemos tudo. Nós vencemos tudo. Nós vencemos o frio, a chuva e o jogo da seleção. Aí eu pensei, nossa, como que isso pode fazer páreo com o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Mas não pode. Nada que façamos, nada. Obrigado, Cristo, obrigado. Nada que façamos se compara com a plenitude que ainda há de vir na vida dos eleitos e de tudo que ele já fez por nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então louve o teu Senhor, glorifica o nome dele, porque ele nos deu vida e vida com abundância. Seus interesses não podem ocupar o lugar de Cristo. Amém? E mais uma vez, eu vou vir com este assunto, do assunto da semana passada, virei com esse mesmo assunto de uma outra forma. O tema do nosso culto hoje é oração fervorosa. Muitos não têm muito aquela coisa de oração, aquele espírito de bravura, de encarar circunstância para se dobrar. Por que eu digo que é um espírito de bravura? Porque oração é algo que você tem que fazer força, porque você diminui. A oração, ela diminui você. Você tem que se dobrar diante de alguém que você não vê. E muitas vezes o nosso corpo não está muito legal, não quer se dobrar, não quer orar. E esse espírito de bravura é vencido pela nossa carne. Então é um exercício santo. Entendam isso. Então, 1 de Reis 8:28 diz assim. Isso era Salomão orando ao Senhor. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Oremos o nosso Deus. Senhor, nós estamos diante da autoridade suprema, o eterno, o Deus poderoso, glorioso, santo, majestoso, e não há ninguém como tu, nem deuses, nem homens, nem governo, nem principado, nem potestade, nem anjos, nem morte. Senhor, tu estás acima de tudo. A tua autoridade é máxima. E o teu amor pela tua igreja, Senhor, não tem profundidade, não tem largura, não tem comprimento, e ninguém explica esse amor, Pai. E nós te adoramos em espírito e em verdade. E pedimos a Deus de poder, a tua boa mão sobre nós nesta manhã, e que nos ensine a orar como nos convém a orar. Ensina-nos, Senhor, Paizinho amado, a nos render, Pai. Pai, a sacrificar a nossa carne, que não tem, Pai, comunhão contigo. Aperfeiçoa-nos no teu Santo Espírito, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome. E a igreja diga amém. E amém. Salomão, ele está dedicando o templo que edificou a Deus. Então ele reconhece, entretanto, que nem o céu dos céus podem conter o Todo-Poderoso, e muito menos a casa que ergueu.
Então, Salomão exalta a grandeza de Deus, acentuando que não há ninguém semelhante a ele, nem nos céus e nem na terra. E ainda destaca que ele é o Deus fiel. Ele é o Deus fiel à sua aliança e misericórdia com o seu povo. Deus é fiel na aliança que fez com você e comigo, e com a sua misericórdia que nasce a cada manhã. Então agora Salomão, ele suplica a Deus para atentar para a sua oração e súplica. Ele roga a Deus para ouvir o seu clamor. E é isso que nós fazemos sempre. Nós oramos e suplicamos a Deus. Existem muitas situações na vida do cristão que ainda não deram uma alavancada, não se resolveram, mas a ordem é: continue orando. É como se fosse uma guerra. É como não? É uma guerra espiritual. É como se fosse uma guerra de um país contra o outro. Não é? E que aqueles homens, aqueles soldados, eles têm que orar até conseguir vencer. É assim a nossa vida cristã. Nós entramos no mundo espiritual, há um mundo do mal. Somos nós em oração e há uma corrente do mal, principados e potestades, que lutam contra a sua oração para que ela não chegue até você. Como resposta, que não chegue até Deus. Há uma luta espiritual. Isso se chama guerra. Então nós fomos chamados, qual é a luta do cristão? A luta do cristão é... Quais são as armas do cristão, aliás? As armas são espirituais. Não é um 38 no bolso, na cintura. Não é uma faca no outro. Não é uma... Não. A nossa luta é espiritual. Você abre a tua boca e suplica aquele que te defende, aquele que te fez justiça. Ora, ele não te fez justiça para você ser um perdedor. Ele não te fez justiça. Para você ser um perdedor, envergonhado, ultrajado, humilhado, ele te fez mais que vencedor. Então, saiba usar as armas que ele te deu. E para de ficar, como se fala, se distraindo com as coisas desse mundo. Porque uma hora você vai precisar dessas armas. E não vai ter. E não terá. Porque você não se exercitou. Sabe o exército? Ele exercita lá o pelotão, né? Aí assim que fala. Eu acho que sim. Então, ele vai exercitar aqueles soldados. Aí vem uma guerra. Eles estão preparados. A vida de cristão não é ficar só cantando e ouvindo louvores. É bom, é muito bom. O louvor liberta, mas é a oração. A oração é a nossa arma. É a nossa arma de vitória. Então, Salomão, embora fosse o rei mais sábio e rico do seu tempo, Salomão se apresenta humildemente como servo de Deus. Tu imagina o rei da glória no seu trono de glória sentado, e você ter que entrar na sala do rei para falar com o rei. Ah, mas ele já te deu livre acesso para você entrar na sala dele, se prostrar diante dele. Então, quando você ora, você imagina, você vê pela fé o reino inabalável, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis.
recebendo a sua súplica. E ele vai julgar a tua causa. Então Salomão, ele se apresenta humilde como servo de Deus. Por meio de Salomão, nós aprendemos o que é orar. Orar é falar com o Supremo Soberano do Universo. É dirigir-se ao que está sentado no alto e sublime trono. É suplicar aquele que tem as rédeas da história em suas mãos e buscar socorro daquele que governa as nações. A tua história, a minha história está nas mãos de Deus. Ele tem as rédeas da nossa vida na mão dele. Então, tudo que nós passarmos nesta vida, saiba que ele tem as rédeas. E quando ele quiser parar e puxar, não tem ninguém para detê-lo. Nós já temos a nossa história escrita no livro da vida. Orar é ter plena consciência de que Deus é soberano e ao mesmo tempo misericordioso. Que ele é exaltado acima dos querubins e ao mesmo tempo habita com um contrito de coração. Meus irmãos, nós temos que ter consciência de filhos de Deus, porque muitos por aí dizem que têm o selo do Espírito Santo, dizem que são escolhidos, dizem que são de Deus, mas não têm a consciência da santidade, a consciência que entenda que ele é exaltado acima dos querubins e que o nosso Deus não vai aceitar qualquer coisa. A consciência de muitos por aí, já não existe mais temor, já não se identificam mais com os céus, estão apenas ocupando lugares e altares. Chegará o dia que essa gente vai gritar por socorro. E eu vou lhe dizer algo, que o Senhor me inspirou nisso. Eles gritarão por socorro, serão envergonhados, vão querer a morte, e a morte fugirá deles. Porque a consciência está cauterizada com o pecado, com mundanismo, com falsa religiosidade, com mentiras, com adultérios, com fornicações. Então, vamos sempre celebrar a Deus com a nossa consciência. Termos consciência santa. É aqui que tudo começa. A nossa consciência tem que entender, temos que ter plena consciência da soberania de Deus, que nós não passamos de erva. Sabe o que é pior na vida de um cristão? Pior que a morte, porque morreu, vai falar, tadinho, foi para a glória. Pior que a morte é a vergonha. Pior que a morte é o dedo que aponta injurioso para você ou para mim, colocando em questão a tua santidade, colocando em questão o teu chamado. Isso é pior que a morte. Orar é ter convicção de que Deus ouve a súplica daqueles que se aproximam dele com o coração quebrantado e atende. Não é, eu já orei, ele não me dá, eu já isso, eu aquilo, eu desisto. Como se fosse soberano e tivesse comando da sua vida. Entendo que hoje você e eu estamos vivos e respirando. E louvado seja Deus por isso. Mas amanhã, ele puxa o espírito. Ele tira o sopro dele, dessa carne, dessa matéria. Entendam, ainda há tempo
de ter uma boa consciência diante de Deus. Ainda há tempo de nos humilharmos na sua presença, de buscarmos a sua plenitude, de ser pessoas agradáveis, de ser pessoas que buscam o seu reino de glória. Orar é aproximar-se de Deus por meio de Jesus, com fervor na alma, com humildade no coração, com fé expectante, com submissão à sua boa, agradável e perfeita vontade. Não é assim que Jesus falou? Orem e peçam no meu nome, crendo, recebereis. A oração fervorosa é aquela que você lê a palavra e acredita, que crê, que traz para o coração, que fala, ninguém pode me arrancar isso. E que não permite que situações contrárias, ventos bravios, águas que sobem, águas violentas, podem ocupar o lugar que é de Deus. E nós entendemos a palavra dele, que é fogo, que é martelo, que esmiuça a penha. O nosso dia tem que começar com oração. Salmos 5:3 diz assim: pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com quê? Com esperança. Às vezes você quer orar e quer a resposta imediata. Davi, ele falou, logo pela manhã, Senhor, eu te entrego a minha oração e a minha súplica. A oração não é monólogo. Não é você não falando para ninguém, conversando, jogando conversinha no ar. Ele é um diálogo com Deus. É quando endereçamos a Ele súplicas e esperamos dele sua resposta. Toda a nossa oração sobe, amados. Aquele que tem asa leva notícia diante dele. Deus não é uma fábula. Ele é Deus supremo. Ele é o Deus que nos criou. E se você lembrar bem quem era você antigamente, certamente você terá muita vergonha de quem você foi. Porque eu tenho. E como filhos de Deus, restaurado pelo seu poder, nós sabemos que nós não temos justiça própria e que nós não somos coisa alguma e que nós dependemos de alguém que nos chamou das trevas para o seu reino de glória. Então, de manhã, o salmista apresenta a sua oração. Oração nada mais é do que falar com Deus. É erguer aos céus a sua voz, apresentar ao ouvinte. Quem é o ouvinte das orações? É o Todo-Poderoso. Então, de manhã, você apresenta ao ouvinte de orações a sua adoração, a sua petição e a sua ação de graça. Ninguém pode começar a estar na presença de alguém supremo já pedindo. Nós precisamos adorá-lo em primeiro lugar. Nós precisamos falar com ele que ele é rei, que ele é soberano, que ele que nos resgatou, que ele tem toda a autoridade, todo o poder, exaltar a sua majestade. E depois, sim, você fazer a sua petição. E logo depois da sua petição, você já, com ações de graça,
agradecê-lo, porque ele ouviu a tua oração. E no tempo determinado dele, porque se ele quiser ajeitar as coisinhas aí com você e comigo, até você e eu recebermos, a oração vai acontecer. Sabemos disso. No tempo dele, ele nos concede a sua graça. Davi, ele se apresentava diante de Deus logo pela manhã. Antes do alvoroço do dia, ele buscava abrigo nas asas do Altíssimo. Antes de começar qualquer coisa, antes de você começar o seu trabalho, começar os seus projetos, começar as suas tarefas de casa, antes de qualquer coisa, levante a sua voz aos céus, porque o ouvinte de orações certamente te dará alívio durante o dia. Então, antes das tensões do trabalho árduo, Davi falava com Deus. Na oração, nós encontramos paz. A oração faz bem à alma. Falar com Deus nos satisfaz. Orar é abrir a alma ao Criador. Porque na frente dele, diante dele, aos pés dele, ninguém fica com uma mantazinha. Vou falar isso, o resto eu não vou. Não adianta. Se despir diante dele, que ele te ouvirá. Esta é a oração honesta. É a oração de súplica. É bater no peito e ser propício a mim, pecador. Porque nós não somos nada. O orgulho que a nossa carne carrega foi o mesmo que fez Satanás cair dos céus. O orgulho mata qualquer cristão. Então, nós temos que acertar contas com Deus. E este ministério de oração é um ministério que te molda na presença dele. E eu sei que você deve ter vários outros questionamentos. Você está falando de oração, mas a minha vida está assim, tá não sei o quê, tá mais não sei o quê. Eu tenho problemas para resolver. Calma. Porque o seu problema só resolve com oração. E não é de outro modo. Porque ele é o Deus que abre portas. Enquanto você está orando, ele já está indo lá no local. Orar é sentir os céus abertos. É entrar na sala do trono. É ter livre acesso. E por meio de Jesus, aquele que está sentado na sala do comando do universo. Orar é conectar o altar. Olha, você é altar de Deus. É conectar o altar ao trono. É conectar. É unir a fraqueza humana à onipotência divina. É você unir a tua fraqueza humana à onipotência divina. É saber que você é fortalecido por meio da oração. E o que Davi pode nos ensinar? Que devemos buscar a Deus logo no começo do dia. Começar a jornada do dia na presença de Deus, na dependência dele, buscando orientação, é otimizar toda a agenda do dia. Olha, Deus deve vir antes de nós. Deus deve vir antes de nós. Nós não somos prioridade. O reino dele, o seu reino, deve vir antes dos nossos interesses. Nossa voz deve ser ouvida no céu logo de manhã.
Nós devemos orar constantemente. A cada manhã devemos orar, buscar o refúgio do Altíssimo e apresentar a Ele a nossa oração. Pois Deus, Ele é a fonte de todo o nosso deleite e supridor de todas as nossas necessidades. É Ele quem supre, gente. Quando nós oramos, nós saímos transformados da oração. Já orei com pessoas no telefone, angustiadas, sedentas, sem esperança, e nós oramos, e um sorriso nos lábios apareceu. Porque se conectou com Deus. Pela oração nós temos comunhão com Deus, e nós somos fortalecidos com o seu poder. Mas eu não estou vendo nada. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa crer. Porque você orou e você recebeu o poder do alto para te revestir do alto da cabeça à planta dos pés, para você ter a certeza inabalável que Ele está no comando desse problema. Ele tem a história nas mãos dele. Ele tem a rédea desse problema. Isso só vai até onde Ele quiser. Quem é o teu filho rebelde? Ele só vai até onde ele quiser. Quem é o marido furioso, o marido que eu não quero isso, não quero... Ele só vai até onde Deus quiser. E minha situação financeira, pastora, é tão ruim. Vai até onde Deus quiser. Porque Ele quer te ensinar a viver pela fé. Pela fé dá trabalho. Até dói. Mas Ele ensina a viver pela fé. Oração deve nos levantar a uma profunda expectativa de resposta. Insista. Porque quando Ele diz, batei, batei e abrir-se-vos-á, pedi, pedi e recebereis, Ele está dizendo, continua orando. Eu já estou cansado de tanto orar. Continua orando. Orar é uma pista de mão dupla. Erguemos a nossa voz aos céus e ficamos esperando. Esperando. Apenas esperando. Ao mesmo tempo que falamos com Deus, inclinamos os ouvidos para ouvir. O que Deus, eu acabei minha oração, a minha súplica. O que Deus tem para falar a respeito da minha súplica? Abra a palavra. E continue orando. Não oramos apenas para nos sentir bem. Nós oramos para ver intervenções poderosas de Deus na nossa história. Ele age por meio das orações do seu povo. Se você não orar, como você quer receber? Como é que você vai saber quem está no controle da tua vida? Quando nós caímos numa cama de um hospital, e lá você pensa, hein? Lá você pensa. É lá que você pensa. Em muitas coisas. Quem é que vai lá garantir para você a tua saída daquele lugar? Quem é que vai lá colocar médicos apropriados para olhar o seu caso? Quem é que abre portas para você entrar naquele hospital que é a referência, mas que você não pode entrar? Quem é que faz isso? Quem é? Nós devemos temer e tremer diante dessa glória e desse poder. Alimentar a nossa alma com a sua palavra e com a oração, com a submissão,
com humilhação diante dele. Nesses últimos dias, eu já estou caminhando para o final, irmãos. Nesses últimos dias, o povo está ocupado demais. Ele está tão ocupado para se ocupar com Deus. Ocorreu um apagão em nossa mente e perdemos a noção de prioridade. Deus está procurando homens e mulheres de oração. Sabe, essa é a nossa base. Oração. E oração fervorosa, perseverante, constante. Eu não estou falando de grito, não. Fervor não quer dizer gritos para mexer com as suas emoções. Gritos nunca foi e nem nunca será exemplo de nada e de unção nenhuma. É apenas grito, mais nada. Que perde o tino aqui, ó, de tanto gritar. Isso é só para mexer com as emoções. Portanto, sejam homens e mulheres que buscam o seu reino de glória, fortaleçam-se no Senhor para não ser levados por qualquer vento de doutrina. Ah, mas aquele pastor, que poder, que unção, porque ele deu meia dúzia de berrinhos. É? Deus não é surdo. Disse bem, minha mãe. Deus não é surdo, sabe por quê? Ele ouve até o seu pensamento. Então nós precisamos restaurar o altar de oração. Nós precisamos restaurar o altar da oração para que os púlpitos preguem a palavra com fidelidade e com poder. Sabe, amados, o apóstolo Paulo, ele fez a oração mais ousada da história. Efésios 3:20, ele fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Essa foi a oração mais ousada do apóstolo Paulo. Ele disse: eu estou plenamente convicto que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Ele é soberano, não é soberano? Então, baseado no fato de que Deus é poderoso, que ele faz, porque ele não está morto. Então, ele faz. E faz o quê? O que pedimos. Ele escuta a oração e responde. E o que pensamos? Como que ele pode fazer alguma coisa através dos nossos pensamentos? Porque ele lê os pensamentos. Só isso. Nada mais. Porque quem conhece o nosso espírito é ele. Nenhum outro conhece o meu espírito e o meu coração. Nenhum ser humano. Só Deus. Então, e ele sabe de tudo. E tudo pode realizar. Mais do que tudo. Paulo diz infinitamente mais. As expectativas de Deus são mais altas do que as nossas. Salomão, quando falou, ele me pede, meu filho, o que tu queres que eu te darei. E Salomão falou, eu quero sabedoria porque eu sou jovem demais, não é? Não está escrito isso não, tá? Eu que estou falando. E eu preciso de sabedoria para governar o seu povo. Ele, nossa,
já que tu não me pediste nem riqueza e nem a morte dos seus inimigos, te darei o que você me pediu e ainda acrescento isso e mais isso, e não haverá outro rei como tu, rico como tu. Ele é o rei, ele é o Deus do infinitamente mais. Então, muito mais do que tudo. Por quê? Muito mais do que tudo. Porque a sua graça não é dada por medida racionadas. Não tem tempo aí que a companhia de água fala, ó, tem que racionar água, mas a graça do Senhor não. Ela não é racionada. Ele verteu o sangue dele na cruz por você e por mim. Ele nos deu da sua graça com infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. Então, infinitamente mais, porque ele é o Deus da superabundância. Você não tem um Deus mesquinho, você tem um Deus da superabundância. O poder vem da parte dele. A glória deve ser dada a ele. E a igreja, amados, a igreja, ela é a esfera em que a glória de Deus se manifesta. É o local aonde a glória dele se manifesta. Para terminar, eu digo para vocês algo. A igreja de Jesus é a maior potência do mundo. Enquanto a igreja estiver na terra, nós comeremos, bebemos, teremos livramento. Este é o poder, é a maior esfera do mundo, é a igreja. Sabe, a nossa terra mana leite e mel. Porque vem um rouba, vem outro rouba, vem outro faz um estrago. Mas ela produz tanta bênção, que os pobres são alcançados. Esta terra é uma terra que mana leite e mel. E enquanto a igreja do Senhor estiver sobre a terra, haverá plenitude de bênção. Então, queridos irmãos, exercite a tua vida em oração no Senhor, porque haverá um momento que essa igreja vai subir. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Oremos ao Pai. Senhor, tua palavra foi pregada. O teu poder, Senhor, está em nossas vidas. O Deus da superabundância, o Deus glorioso. O poder vem de ti e a glória é tua. Nós exaltamos o teu nome na beleza da sua santidade e te pedimos, restaura o altar da oração, Senhor, para que possamos, ó Deus, ter intimidade profunda contigo, para sermos transformados à sua imagem, à sua semelhança, para andarmos neste caminho de luz e que para que possam ver Cristo em nós, é a esperança da glória. Senhor, em o nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos, o Deus da vida, cuide de nós, Senhor. Cuide da nossa família, cuide dos nossos filhos, dos nossos netos. Os nossos netos sejam alcançados pela tua bênção. Pai,
e que os nossos filhos sejam renovados, Pai, sejam ensinados pelo Teu Espírito todos os dias, que se submetam, que a nossa casa seja casa de adoração ao Deus onipotente, que na nossa casa haja portas de salvação e haja alegria plena, Pai, no Teu Espírito, no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que tem o seu altar de oração restaurado, diga amém. Amém, amém. Assim diz o Senhor, para a glória do Teu nome.